Olá, hoje vou falar sobre uma notícia que diz o seguinte: saúde mental ultrapassa câncer como principal preocupação. É, a gente sabe que nós ficamos aí, praticamente 2 anos, né, com todo esse terrorismo midiático para as pessoas ficarem em casa, que a economia a gente vê depois, que não era para sair de casa, que o Estado tinha que sim impor medidas draconianas para limitação da liberdade das pessoas. E muito por conta disso, eu já previa realmente que a população ia sofrer muito de doença mental, de saúde mental, né? E a saúde mental da população iria se deteriorar, muito por conta do isolamento, né? O isolamento social ele não é muito bom porque você quebra toda a questão social que é natural do ser humano, né? Quando você se isola socialmente, isso acaba afetando a saúde mental das pessoas, né? Quem é mais extrovertido vai sentir uma piora, né? Porque realmente a pessoa ela se sente feliz quando ela está se socializando, né? Então aqui, ó, brasileiros se preocupam mais com a saúde mental do que com o câncer. Essa foi a constatação da pesquisa Monitor Global dos Serviços de Saúde, feita pelo Instituto Ipsos. Ó, de acordo com o levantamento, 49 dos entrevistados no Brasil apontaram o bem-estar psicológico como o principal fator de preocupação, atrás apenas da Covid 2019, citada por 62%. E a gente sabe que, obviamente, a Covid-19, pelo fato de ter o isolamento social, você acarretou esse tipo de coisa, né? Na saúde mental. Agora é irônico, eu não sei quando foi feita essa pesquisa, né? Mas por que a população estaria tão preocupada assim com Covid-19, sendo que basicamente já tem vacina, já tem tratamentos, né? Teoricamente. Não entendo porque realmente a população ainda está tão preocupada em pleno 2022, sendo que, querendo ou não, já foi ultrapassada a grande parte das nossas preocupações, né? Ou teoricamente sim, né? Porque eles dizem que a vacina foi uma solução, né? Então teoricamente deveria já ter superado o problema, né? Se tem outras, a gente já acho que já comentei isso no outro vídeo, mas inclusive o Instituto Butantan disse que só iam ter 2 doses, e quem dizia que ia precisar de mais doses estaria cometendo fake news, né? Uma publicação dele de 2021 que não envelheceu nada bem, né? Lá, Covid-19, citada por 62%, que, enfim, já causou não sei quantas mortes no Brasil. Agora, é aquilo, a questão das mortes também se discute uma questão de que quantas pessoas morreram de Covid ou com Covid, né? Estipula-se que cerca de 25% da população que morreu de Covid, na verdade, exatamente, morreu com Covid, né? Quando você morre com Covid, você tem uma outra doença que, enfim, que já poderia muito bem acarretar na morte da pessoa. Então, o fato de ela ter contraído Covid foi só meio que um extra que não tem uma conexão direta com a morte que ela poderia ter a qualquer momento, né? Por exemplo, uma pessoa que é atropelada, ela morre, aí dá resultado, testa como positivo de Covid. Ela vai para a estatística, né? Então tem que ser analisado isso também. O câncer é motivo de inquietação para 29%, o que para mim é um absurdo, porque câncer é muito pior do que Covid, né? Inclusive quem é entre 19 e 39 anos é basicamente muito claro que não afeta tanto, né? A pessoa saudável, né, que não é obesa, que tem uma condição física muito boa, realmente não tem que se preocupar, só ver quantos atletas já contraíram isso e não tiveram grandes problemas, né? A sondagem foi realizada entre os dias 22 de julho e 5 de agosto de 2022 com 23.500 pessoas em 34 países: África do Sul, Alemanha, Austrália, Argentina, Arábia Saudita, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile,
Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hungria, Índia, Indonésia, Irlanda e Itália. Também tem Japão, Malásia, México, Peru, Polônia, Portugal, Romênia, Suécia, Suíça, Tailândia e Turquia. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Olha, a margem de erro, teoricamente, é superior à da Datafolha, né? Da Datafake. Os entrevistados foram questionados sobre qual condição eles viam como o maior problema de saúde enfrentado pela população do seu país. Entre os tópicos estavam Covid, saúde mental, câncer, estresse, obesidade, diabetes, abuso de drogas, abuso de álcool, doenças cardíacas, tabagismo, demência, superbactérias hospitalares, infecções sexualmente transmissíveis. Bom, uma coisa que quase ninguém fala é a respeito da obesidade, né, gente? A obesidade é um problema até mais grave até do que o câncer, né? E basicamente ninguém dá bola, acha que, enfim. É óbvio, a obesidade é uma doença que a pessoa, porque realmente ela não tem autocontrole, né? Ela não consegue controlar a alimentação. Isso é muito grave, porque a obesidade é um fator de risco do Covid. Então, uma pessoa nova, uma pessoa lá com 30 anos, se ela tiver uma obesidade muito séria, chega a ser uma pessoa até mais de risco do que um idoso saudável. Então, realmente tem que ser analisado. Lá no resultado global, 47% responderam Covid, 36% disseram saúde mental. Olha só, 47% responderam Covid. No Brasil, 62%. Você vê como foi implementado toda essa lavagem cerebral no brasileiro, né? Ele se preocupa excessivamente com o Covid, não dá para entender. No resultado global, 47% responderam Covid, 36% disseram saúde mental e 34% apontaram o câncer. É bem mais assim, bem mais compreensível, né? O fato de ter 34% das pessoas que estão preocupadas com câncer do que no Brasil, né? Você vê que a Covid realmente tanta lavagem cerebral, foi tanta exposição da mídia falando que isso, aquilo, que a pessoa acabou deixando o câncer, que basicamente é uma doença muito letal, de lado, né? Muito triste isso. Em seguida ficaram estresse, obesidade, estresse 26%, obesidade 22%, diabetes 16%, abuso de drogas, enfim, abuso de álcool, doenças cardíacas, tabagismo, completando os 10 primeiros colocados. Isso aí, abuso de álcool, tabagismo, abuso de drogas, isso aí para mim é coisa mais voluntária, né? Pessoa que, enfim, que usa droga deveria saber, né? Que não é uma coisa muito boa de se usar, né? Em 2021, a saúde mental foi apontada por 40% dos brasileiros como motivo de preocupação, e em 2020 por 27%. Nossa, olha como tinha reduzido em 2020. O Covid dominou completamente, né? Em 2018, apenas 18% da população escolheu esse tema. Então, realmente, a Covid deixou muita gente aí com problemas com problemas na saúde mental, porque realmente, mesmo em 2020, já foi superior a 2018. Então, você vê realmente um grande problema, que foi o isolamento social, né? Que vai trazer muito mais prejuízos para a população do que se tivesse deixado tudo aberto, né? Enfim, é uma loucura mesmo. Paracácio Damascena, líder de healthcare da Ipsos Brasil. A grande preocupação com a pandemia gerou uma discussão sobre saúde que foi ampliada para a saúde mental. A pesquisa evidenciou uma maior preocupação com a saúde mental em relação às medições anteriores. Essa preocupação vem se mantendo mesmo com a flexibilização e retomada da normalidade no pós-pandemia. Vários efeitos vividos pela população em diversos países do mundo amplificaram a preocupação com a saúde mental, o que sinaliza que, para os próximos anos, esta deve continuar sendo uma pauta de saúde da população brasileira, observa a Damascena. Para o futuro, é esperado que o contexto da saúde inclua preocupações físicas e mentais de forma mais cotidiana na vida dos brasileiros, diz. Na realidade, é aquilo, né? A pessoa está mais se preocupando com a saúde mental porque ela certamente está com algum problema
na saúde mental. A gente sabe que o brasileiro e grande parte das pessoas, elas começam a se preocupar mais com temas assim quando elas realmente começam a sentir alguma coisa, algum desconforto. E, e é evidente que todo esse desgaste da pandemia, dessa guerra política também que está acontecendo, né, principalmente no Brasil, né, você tem uma guerra política muito intensa, e isso obviamente abala, né, a saúde mental, tanto de um lado quanto do outro, né, isso é evidente, toda a preocupação do como do Brasil vai, qual o rumo que o Brasil vai tomar, e aquilo que eu falei, muita gente já, uma preocupação tremenda, inclusive até já está abandonando o país, nem esperando o segundo turno e já está planejando e se mudar, ir para fora do país, se mudando para outro país, justamente para evitar aí um governo Lula, né? Que a gente sabe que o Lula tem planos muito, muito sórdidos, né? Muito lamentáveis para o país, né? De controle de mídia, regulação da mídia. Eles já estão mostrando todas as suas garras, né? Tentando censurar todos os opositores políticos, inclusive eles até incluíram canais que não são bolsonaristas dentro de conteúdos ali de milícias digitais que eles querem censurar, né? Isso só mostra que muita gente vai sim ser perseguida pelo PT, não é só um grupo de direita, que várias pessoas que em algum momento se opuseram ao PT correm o risco sim de serem censurados, é óbvio que isso pode muito bem acontecer. Então isso realmente é preocupante. E agora a grande mídia está falando da questão que eu já fiz um vídeo sobre o aumento no número de ministros do STF, né? De novo, eu acho isso um absurdo, toda essa discussão que está tendo na mídia, que não pode ter, porque o próprio Biden já está falando a respeito disso lá nos Estados Unidos, de ampliação dos números de ministros da Suprema Corte deles lá nos Estados Unidos, e nada da grande mídia falar negativamente sobre isso. A questão é que o STF hoje em dia ele é controlado pela esquerda, então a esquerda obviamente não quer perder o único poder que atualmente eles ainda têm, né? Porque o Congresso não é de esquerda, eles não conseguem eleger um Congresso de esquerda, então se eles perdem o STF, basicamente a esquerda não consegue controlar, não consegue apresentar pautas de forma nenhuma, né? Lembrando que nós temos um inquérito inconstitucional correndo ainda no STF, e só por isso, obviamente, eu já me manifesto totalmente favorável a uma reformulação completa do STF, porque e acredito também que vários ministros do STF também deram aval, então todos que deram suporte a esse inquérito inconstitucional devem ser responsabilizados sim por alguma forma de abuso de autoridade, né? Sai um pouco do tema principal, mas é isso que eu queria falar. Em relação à saúde mental, é lógico que, como eu falei, muitas pessoas estão com sequelas, né? E essa sequela vai durar por muito tempo, né? A gente sabe que tem muita gente que ainda não quer sair para a rua porque tem medo de contrair Covid, mesmo estando vacinada, né? Porque a lavagem cerebral da grande mídia foi tanta que a pessoa ainda realmente tem medo de contrair o vírus, sendo que ela teoricamente já está protegida com a vacina. Não faz o menor sentido. Mas nós sabemos que realmente a mídia ela influencia muito a cabeça das pessoas, e muita gente, não só de esquerda, mas aí do centro, que ainda tem medo. Eu fico me perguntando, bom, se você tomou a vacina e a vacina é segura, por que você ainda tem medo de sair e contrair o Covid, sendo que você já está protegido? Né? Não faz o menor sentido isso, né? Mas isso é um questionamento mesmo, né? Para vocês, né? Enfim. Curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo e compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais para ajudar aqui a minha divulgação desse canal. Trago notícias sempre, diariamente, e também falo de outros temas quando tem, né, alguma coisa interessante para eu comentar. É isso, um abraço e até logo.